Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 7 de agosto de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já tornou realidade, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos. Por isso nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles e por isso nós estamos alegres, porque a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando a cada dia sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito da palavra do Senhor e ao mesmo tempo aprendendo, desenvolvendo a nossa capacidade de discernir, de crer, de pensar e ao mesmo tempo de viver aquilo que o Senhor tem por sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Por isso, nós fazemos isso, andamos em comunhão, em plenitude da presença do Senhor, a comunhão com a Trindade, a nossa comunhão como igreja, na forma mais profunda da palavra, que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Exatamente isso que a gente tem buscado viver. E ao mesmo tempo aprendendo da palavra do Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem por sobre a nossa vida, contextualizando a palavra, porque nada melhor do que termos a contextualização da palavra, vivendo a graça da palavra e ao mesmo tempo sabendo que a palavra do Senhor, ela cria em nós uma fortaleza, um vigor, uma vitalidade, porque nós passamos a crer naquilo que o Senhor tem por sobre a nossa vida, por sobre a nossa história de vida, por sobre os propósitos de Deus na nossa vida. Então isso é uma grande bênção em nome de Jesus. E que você viva exatamente cada dia mais essa capacidade de saber que o Senhor tem por sobre a tua vida exatamente todas as coisas. A Bíblia fala de uma maneira maravilhosa, impressionante, de que todos os teus dias estão escritos no seu livro, Está lá no Salmo 139, a partir do versículo 14, 15, 16, e é exatamente nisso que cremos, é exatamente isso que nós vivemos, é exatamente isso que nós temos como verdade na nossa Bíblia, na nossa vida, em nome de Jesus. E eu quero começar com um texto. Nós estamos meditando na palavra do Senhor de maneira escatológica no último sermão de Jesus Cristo, Mateus 21, 22, 23, 24 e 25. E nós temos pensado a respeito, porque nada melhor do que desenvolvermos essa linha de raciocínio, pensarmos numa mente bíblica, ou termos como uma direção uma mente bíblica. A Bíblia fala lá no Novo Testamento de mente de Cristo, John Stott chama isso de mente bíblica. Por quê mente bíblica? Porque não basta apenas uma parte fechada da palavra, entendendo, estudando, mas você sempre precisa pensar na palavra de uma maneira completa, completude de toda a palavra, de toda a doutrina bíblica. E a Bíblia nos convida sempre a pensarmos e a buscarmos os rudimentos da palavra. Rudimento significa fundamentos da palavra. E quando você vai para a escola teológica e principalmente para a escola escatológica, então o que acontece? Isso se faz necessário e imprescindível para que a nossa compreensão não fique fechada, não fique dentro de uma caixinha, mas que nós possamos ampliar de maneira progressiva, de maneira saudável e avançando naquilo que o Senhor tem por sobre nós. A palavra do Senhor fala em 2 Pedro capítulo 3, nós já lemos essa passagem algumas vezes, eu quero ler de novo,
diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então o que Pedro está falando, o apóstolo Pedro? Que nós precisamos desenvolver uma mente esclarecida, né? E diz aqui: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Então o que Pedro está falando? Está falando uma progressão no desenvolvimento da própria palavra. Pedro está falando numa própria capacidade de aprimorar aquilo que nós já temos no nosso coração. E diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o que nos leva, e eu já falei para você, o que nos leva às vezes a ficarmos um tanto quanto desanimados, desapontados, um tanto quanto meio reticentes aos últimos acontecimentos, é exatamente aquilo que as outras gerações já viveram, né? Que é um certo desapontamento. Mas do outro lado, nós aprendemos e desenvolvemos que a cada geração é necessário ter à flor da pele a esperança de que Jesus voltará. Então, por mais que as escolas escatológicas, elas discutem alguns detalhes, né, e elas defendem algumas linhas de raciocínio diferentes uma da outra, isso não significa que nós não tenhamos, de uma maneira macro, exatamente alguns pontos. Vamos dizer, o primeiro ponto, que a nossa geração precisa pensar, ministrar e falar a respeito da volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque isso é saudável. Porque isso nos faz transpor as próprias circunstâncias, aquilo que nos acontece, nos acomete no dia a dia, no cotidiano, de desgaste, de desânimo, de, aos olhos humanos, derrotas, né? Frustrações, desapontamentos, amarguras. Mas nós temos uma esperança, e essa esperança é que nos fortalece, nos capacita. Por quê? Olha o que Pedro diz aqui no versículo 5. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E por que então todo esse espaço? Exatamente para que nós tenhamos a liberdade, ao mesmo tempo possamos, se quisermos, alimentar a nossa consciência do pecado, da justiça e do juízo, que é exatamente o ministério do Espírito Santo, para que nós possamos nos preparar para esse dia. Não obstante, com certeza, esse dia acontecer, mas também o dia que nos encontraremos com o Senhor Jesus. Se não Ele conosco, nós com Ele. Mas que haja exatamente esse vigor, essa vitalidade. Então tudo isso que nós falamos sobre escatologia, e eu creio que entre hoje e amanhã a gente vai terminar um pouquinho esse tema para dar continuidade, depois a gente volta, não tem problema, porque ainda leremos lá na frente algumas passagens de Lucas, algumas passagens do Apocalipse, então com certeza nós vamos voltar nesses temas. Mas para que nós tenhamos a certeza de que em tudo o que fica bem claro, vamos dizer, evidente, é que em tudo
o Senhor está no controle. E que nós precisamos viver exatamente nessa lógica de vida. Quem norteia a tua vida não é o destino, não é a história, não é uma pandemia, não é isso, não é aquilo, não é o governo X ou Y, não é a filosofia isso ou aquilo, não. Mas quem norteia a tua vida é aquele que era, é e sempre será. Ou como diz lá no Apocalipse, de maneira mais dentro da palavra, quem norteia a tua vida é aquele que era, é e que há de vir, como diz em Apocalipse. Agora falando o texto perfeitamente escrito. Então, é exatamente, olha, aquele que era, que é e que há de vir. Veja só, quando chega para o futuro, a minha esperança não é que ele será, foi, é e sempre será, não. Foi, é e que há de vir. A minha esperança fica exatamente no seu retorno. Porque ele sempre será. Eu não preciso repetir. Mas exatamente essa condição espiritual. E diz a palavra do Senhor: não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, longura de ânimo, paciência para esperar e aguardar o nosso arrependimento. Para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aqui é aquilo que Paulo fala, e nós já lemos no livro de Romanos, que o Senhor estabelece 3 grupos. O grupo daqueles que são os chamados eleitos em Abraão, que é o grupo de Israel, o grupo gentílico, no qual nós nos colocamos, e o grupo da Igreja de Deus. E o que acontece? Para cada grupo, o Senhor agirá, de maneira a tratar cada um conforme a consciência, o entendimento e a constituição de cada grupo. Ainda que a mente do Senhor seja a mesma, ainda que a aferição seja a mesma, a maneira de lidar com cada grupo é diferenciada de acordo com aquilo que cada grupo entende e de acordo com a sua consciência. Então esse primeiro grupo não quis. A Bíblia fala que ele não quis Jesus como rei. Então o Senhor transporta esse seu projeto para que esse grupo, chamado grupo gentílico, se posicione a viver os propósitos do Senhor. E com isso, aquilo que esse primeiro grupo não fez, esse segundo grupo fará e está fazendo. Haja vista que nós estamos aqui agora. Exatamente para cumprirmos o propósito de Deus. Só que esse grupo nós chamamos daqueles que foram remidos, lavados no sangue do Cordeiro de Deus e tiveram as suas vestes alvejadas pelo sangue. Esse grupo, conforme o tempo determinado para ele, esse grupo vai sair de cena. E aí o Senhor volta a lidar com esse grupo. Por quê? Porque esse grupo, e ele diz na Bíblia que ele não volta atrás, e esse grupo foi prometido aos patriarcas, ou seja, os herdeiros dos patriarcas, que o Senhor salvaria e o Senhor estabeleceria a sua remissão. Só que esse segundo grupo, porque cumpriu, ele será aquilo que a gente entende como arrebatamento, que é, na verdade, o encontro da noiva com o noivo. Ainda que nesse grupo hajam remanescentes que, vamos dizer, amorosamente se transportarão para esse grupo, boa parte desse grupo não. Até porque há vamos chamar assim, um discernimento sobre o Antigo Testamento no que se refere à primeira vinda do Senhor Jesus. E isso, que fique bem claro, é o que Paulo fala. Se o Senhor agiu de misericórdia para conosco, por que ele não agirá de misericórdia para com o primeiro grupo? Paulo, apóstolo dos gentios. Então, é exatamente essa, vamos dizer, essa linha de raciocínio que precisa ficar bem clara. Porque quando você clarifica essas linhas de raciocínio, então você consegue entender toda a palavra. E porque, escatologicamente, às vezes você parece
que o Senhor está falando para todo mundo ao mesmo tempo, mas na verdade o Senhor se refere a um grupo, outro grupo e outro grupo, de maneira didática, tá? E nós temos trabalhado isso dia após dia já há bastante tempo, creio eu desde o mês de junho, né? Nós estamos pensando a respeito. E isso é maravilhoso, é um exercício, um desenvolvimento, um processo maravilhoso, porque nós vamos andando com isso, né? E dentro disso nós falamos do arrebatamento, nós já falamos do anticristo, já falamos do que significa o casamento, as bodas do Cordeiro, né? E por que a noiva sai de cena, né? E eu me utilizei das figuras do Antigo Testamento, principalmente Elias, Enoque, né? E tantos outros que simbolizam, que são tipo de Jesus Cristo, mas também eles, em vários momentos, eles são tipo do grupo gentílico e também são tipo do primeiro grupo, que é o grupo de Israel. Tá? Enoque e Elias e Noé, Enoque representando o grupo gentílico, né? E Noé representando o primeiro grupo. Por quê? Porque é aquilo que Jesus fala, os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Não é essa figura, não é essa narrativa que o Senhor Jesus se utiliza nos evangelhos exatamente por causa disso. Primeiro será o último. Aquele que é o último será primeiro, mas isso não significa que um seja menor do que o outro. Pelo contrário, todos vão carecer sempre da misericórdia do Senhor e ao mesmo tempo vão precisar reconhecer e se arrepender e entender que Jesus é o Senhor e é o Salvador de todos. A palavra do Senhor agora, e a gente falou sobre o milênio, eu acho um dos pontos mais importantes de toda a escatologia, o milênio. Porque o milênio responde aos anseios e às perguntas das pessoas quando falam, olha, Deus não está vendo isso? Quando vê uma queimada lá no centro-oeste, Deus não está vendo isso? Quando vê uma situação lá na África, onde algumas regiões da África são paupérrimas, miseráveis, não obstante ser a região de maior concentração de pedras preciosas do mundo, né? Como que pode isso? E eu sou testemunho ocular, né? Eu vi quando eu fui para lá, né? As pedras, desculpe, perdão pela figura, mas às vezes as pessoas tropeçam em pedra preciosa assim na valeta, quando tem valeta, porque nem sempre tem valeta, porque a miséria é muito grande. Então quando as pessoas veem aquilo, ou veem as tragédias pelo mundo, elas geralmente perguntam para nós que somos do Senhor, não está vendo isso? Cadê Deus? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquela situação toda? Meu Deus, e por quê? E qual é a razão e tal? E sabe o que acontece? Nós, claro, respondemos, mas sempre fica aquela indagação no ar. E o milênio, ele responde a todas essas indagações e perguntas. Porque o milênio é exatamente o Shabá, né? Eu chamo de milênio sabático, né? É o Shabá, falando que é exatamente o sétimo período, levando-nos à origem, quando o Senhor, em 6 períodos, eu vou falar em período, tá? Eu poderia falar era, eu poderia falar ciclo, eu poderia falar milênio, e eu poderia falar dia. Não tem problema, no hebraico tudo é explicável nessas palavras. Mas eu vou chamar de período. Então o Senhor Deus criou o mundo em 6 períodos. E no 7º período, o que aconteceu? O Shabá. Você, quando vai para a história da redenção da humanidade, entre Adão e Jesus, são 4 períodos. Entre Jesus e a última semana de Daniel, que é a 70ª semana, a semana de número 70, são mais
2 períodos. Então, 4 mais 2, 6, faltando o 7º período, que é exatamente, resumindo tudo, a volta do Senhor Jesus agora, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 7, 6 vezes 1000 anos. Que não é, para nós, não é simbólico, mas é de fato um período maravilhoso em que toda a natureza e toda a criação serão ressignificados, que é exatamente o retorno à origem, como eu falei para você, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Aí eu falo para você, entre Gênesis 1 e 2 e Gênesis 3, tem toda uma história ali, que só aqueles que compreendem e têm uma mente bíblica conseguem discernir o que significa esse ato eterno e maravilhoso entre Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, quando vem a queda do homem, e claro, toda a criação é alterada, é ressignificada para a morte. Não é a morte? Tudo passa a ter validade, mas até então nada tinha validade. Então você tem, por isso que eu sempre falo para você que Gênesis, e eu falo, tá? Eu é que falo. Gênesis 3 é como se fosse o carbono 14 da história da humanidade. Porque no carbono 14 é que se afere, né, a validade das coisas. Então Gênesis 3 é o carbono 14 da nossa validade. Mas antes disso não. Então o milênio é shabático ou sabático, ou é o Shabat do Senhor de maneira perfeita, porque é no milênio que tudo se manifesta. E todas essas indagações se estabelecem. Aí você vai lá para Isaías, você vai para outros textos que fala que o leão vai pastar com boi, que o menino vai estar pastoreando juntamente o lobo, o carneiro, o boi, o leão, e ele vai estar puxando uma criancinha pequenininha. Por quê? Porque toda a natureza, e está aqui a vitória dos vegetarianos finalmente, toda a natureza, né, não será mais carnívora, mas será vegetariana, conforme aquilo que a gente entende na palavra do Senhor, Isaías 35, por exemplo, e outros textos falando a respeito. Então você tem todo esse momento de resgate, de restauração e de verdadeiramente essas perguntas serem plenamente respondidas pela própria constituição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não agora Rei do nosso coração, mas também Rei terreno, Rei territorial, Rei geopoliticamente falando por sobre Jerusalém. Então, tudo isso é importante. E quando eu penso sobre isso, rapidamente, para ir a gente já fechando esse tema, escatologia, pelo menos por enquanto, quando a gente fala, então o que a gente pensa sobre as escolas? Eu volto a repetir, eu não sou muito adepto a essas escolas, tá? Por quê? Porque eu penso que eu tenho que ter liberdade de pensamento. E essas escolas colocam em caixinhas e depois, às vezes sem querer, a intenção é boa, as pessoas são obrigadas a se justificarem trazendo a palavra para o pensamento deles e não ao contrário, né? Ou seja, sendo o pensamento deles exortado pela palavra a cada momento. Então essa questão de escola, ela é um tanto quanto, vamos chamar assim, sensível, no sentido de entender a palavra do Senhor. Mas essas escolas também têm realmente uma importância. Então, as diferentes linhas de pensamento. E por que essas linhas diferentes de pensamentos? Há diferentes linhas de pensamento quanto à literalidade das profecias e quanto à cronologia dos eventos finais. É importante saber o porquê das diferentes linhas de pensamento e por que adotamos, e por que nós adotamos, eu me incluo, nós adotamos algumas linhas de pensamentos mais do que as outras, tá? Então, já falei para você, a primeira linha de pensamento é sobre o milênio.
tem os amilenaristas, os pós-milenaristas e os pré-milenaristas. Já respondi para você outro dia, né? Porque alguém me perguntou qual a diferença milenarista e milênio, ou milenista. Eu falei que no português real é milenarista, não é milenista. Mas a gente fala assim no nosso cotidiano, né? De maneira tranquila, mais calma, milenista, tá? Mas o correto no português é milenarista. Então tem os amilenistas, que é a ausência de milênio. Então tudo para eles é simbólico. A questão não é essa. Porque uma parte da palavra de Deus é simbólica e outra parte é literal. Agora, nenhum problema em conviver com as duas linhas de raciocínio. Quando eu entendo que esse simbolismo é apenas uma expressão para nos ensinar algo. Mas eu não posso ficar fechado, e os amilenistas, às vezes, eles ficam fechados nisso. Então, tudo já aconteceu. Então, o milênio já, se é que houve um dia, já aconteceu. Então fica fora, porque você sabe que muita coisa da palavra já aconteceu, de fato, mas muita coisa também irá acontecer. Então já cai por terra. Aliás, não deveria ser nem colocado nas escolas escatológicas, porque já aconteceu, mas enfim. Então, não aceito a literalidade das profecias, a não ser aquilo que já aconteceu. Entre esses estão os preteristas e os preteristas parciais. Interpretam somente como conteúdo figurado, o que torna sua interpretação questionável, pois cada grupo acaba vendo diferentes significados para as figuras. É claro, aí fica muito etéreo, fica muito ausente do contexto, da humanidade, das questões mais cruciais. Então é uma palavra muito distante. Eu já falei para você que se a Bíblia não falar comigo hoje, então alguma coisa está errada. Por quê? Porque a palavra é atemporal e ela precisa falar comigo todos os dias. E aí tem os pós-milenistas, que é uma pequena variação do grupo anterior, e os pós-milenistas acham que tudo ainda um dia, quem sabe, vai acontecer. E tem os pré-milenistas. Dentro dessas escolas, nós somos mais pré-milenistas. Por que pré-milenistas? Porque os pré-milenistas acreditam na distinção entre o arrebatamento e a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ou seja, para aqueles, arrebatamento e vinda gloriosa é a mesma coisa. Para nós, não. O arrebatamento e a vinda gloriosa são dois eventos dentro de um, que é a vinda de Jesus. Mas isso não significa que não aconteça em duas etapas. Por quê? Porque no arrebatamento, primeiro, esse grupo é tirado de cena. Não é tirado porque está fugindo da tribulação, não é tirado porque o planeta Terra vai falir, não, é tirado para ser coroado como noiva do noivo, como noiva do Cordeiro de Deus. Como a palavra fala em vários textos a respeito. Agora eu não vou ler palavra, porque a gente já leu exaustivamente cada texto. Mas esse grupo é tirado para isso. E a Bíblia fala que é convidado para a festa das festas. Qual é essa festa? As bodas do Cordeiro. Porque a Bíblia depois vai nos mostrar que esse Cordeiro, junto agora com a sua esposa, voltarão. Então a vinda do Senhor Jesus não será de uma maneira singular, uma pessoa, mas será ele, como diz em Apocalipse, com seus exércitos, vestidos de branco. Então, branco significa justiça. Então, vestidos de justiça. Como vestido de justiça? Só quando terá corpo glorificado, a Bíblia chama de incorruptibilidade, e que virá sem pecado, como diz a palavra. Então, é um ambiente onde a palavra do Senhor, e a gente leu de Paulo, onde o povo de Deus vai julgar o mundo, o povo de Deus vai julgar o mundo e os anjos. Então, será um retorno de Jesus Cristo, mas agora com seu exército, para exatamente inaugurar o milênio. Antes disso,
Enquanto esse grupo será arrebatado, esse grupo, porque não creu no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na messianidade de Jesus Cristo, esse grupo vai permanecer. E aí esse grupo, mais uma vez, conforme tudo aquilo que aconteceu na humanidade, em tantos momentos, na Inquisição, nas guerras chamadas Guerras Santas, né, na Segunda Guerra Mundial, em todos os outros momentos, mais uma vez esse grupo será perseguido. Em vários momentos da história da humanidade, esse grupo foi perseguido. Não vai ser a primeira vez. E mais uma vez, por quê? Porque eles não aceitarão a marca, como diz ali na palavra do Senhor, né? Principalmente da metade da grande tribulação não aceitará a marca da besta e aí, por causa disso, sofrerá flagelo, né? Enquanto isso, esse primeiro grupo estará aguardando remanescentes desse grupo para que todos possam fazer parte desse banquete, a festa das festas, as bodas do Cordeiro. Então, nós entendemos que toda a revelação do Senhor ela é progressiva. Então o Senhor é um ser futurista. Então ele não vai de maneira cíclica, como alguns pensam, mas ele vai avançando. E nós, povo de Deus, vamos avançando com ele. E a palavra de Deus também vai avançando. E essa condição espiritual se manifestará tão poderosamente que convergerá em tudo aquilo que nós entendemos como sendo o princípio, né, o meio e o fim de todas as coisas. A palavra do Senhor também diz que dentro dos pré-milenistas nós somos pré-tribulacionistas. Por quê? E agora eu que estou falando, agora é a minha interpretação nesse meio, por isso que eu falo para você que é bom a gente não ter caixinha fechada. Eu creio que nós estejamos vivendo a tribulação. Não é a grande tribulação, não. Porque Jesus pontua a grande tribulação. Mas é uma tribulação porque aqueles rumores de guerra, filho contra pai, irmão contra irmão, o evangelho sendo pregado a toda criatura, nós estamos vivendo esse momento. Se de um lado o evangelho está sendo pregado a toda criatura, do outro lado, os rumores de guerra, os conflitos agora de irmãos contra irmãos está acontecendo, né? Então nós estamos vivendo. O que difere a tribulação da grande tribulação? Que a grande tribulação é o início do governo do anticristo. Agora, se seremos arrebatados no primeiro dia da constatação do anticristo, ou no segundo ou no terceiro dia, claro, aí eu sempre falo para você, a Bíblia não quer calendário sobre isso. A Bíblia fala sobre a cronologia dos acontecimentos, mas não fala sobre a cronologia de tempo, de calendário. Dia tal, do mês tal vai acontecer isso. Não. Até porque o próprio Senhor Jesus, em todas as vezes que ele é perguntado, ele fala que para nós não pertence saber o dia nem a hora, porque virá como ladrão. Então, mas o Senhor Jesus depois fala que o agricultor sabe quando está para chover. O agricultor sabe quando uma colheita está para ficar pronta para a colheita, né? E assim nós também. Então eu creio que nós estamos vivendo esse momento. Então tem os pós-tribulacionistas, não acreditam na distinção entre o arrebatamento e a vinda gloriosa de Cristo. Tem uma escola muito grande a respeito disso, que crê que arrebatamento e volta de Jesus é a mesma coisa. Eu não creio nisso, porque senão o Senhor Jesus não estaria falando tantas vezes sobre a festa, né, que o rei faz uma festa para o seu filho, um banquete, e que convida a todos, né, mas que uma boa parte não quer porque faz isso, faz aquilo, que eu entendo como sendo o primeiro grupo, né, mas que aqueles que poderiam não estar, o rei insiste,
e faz essas pessoas entrarem, porque a Bíblia fala que o Senhor não faz acepção de pessoas e todos entram nessa festa, só que alguns estão com as vestes não dignas daquele momento. Mas então, eu estou falando tudo isso para falar para você o quê? Que em vários textos o Senhor Jesus estabelece que haverá sim uma festa. Até porque o nosso Deus é um ser festeiro. A Trindade é um ser festeiro, de festa, de celebração, de alegria, tá? E depois, eu termino, como lidar com essas diferenças todas? Fácil. É entender o que Paulo fala em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, falando do sábado, né? Porque os judaizantes achavam que os cristãos, agora convertidos a Jesus Cristo, deveriam observar o sábado. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então o que interessa, Paulo está falando, é que somos propriedade do Senhor. Ponto. Se Jesus, se o arrebatamento, se vai ser no dia A ou C ou B, se isso ou aquilo, isso são amenidades dentro do principal. Qual é o principal? Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lembra que eu falei sobre Enoque? Quando eu falei para você a diferença de Noé e Enoque, falando a respeito do arrebatamento, ou quando eu falei de Elias e Eliseu, sobre o arrebatamento, ou quando eu falei de Ló em relação a Sodoma e Gomorra, falando também a respeito do arrebatamento, lembra que a gente conversou? Olha, fique ou vá embora, o que interessa é que nós estejamos com o Senhor, e que andar com Deus faz toda a diferença. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus e o Senhor o tomou. Agora também a Bíblia fala que Noé andava com Deus. E o Senhor deixou lá no dilúvio. Só que foi toda uma diferenciação, não é? Então, é exatamente isso. Porque Elias andava com Deus, o Senhor o tomou para ele. Porque não queria que Elias conhecesse a morte. Mas em compensação, Eliseu, porque ficou, fazendo alusão ao primeiro grupo que ficou, né, de maneira escatológica, Eliseu teve o dobro da unção. Ele fez o dobro exatamente dos milagres que Elias havia cumprido. Então existe o quê? Uma verdade, existe um meridiano em tudo isso, uma centralidade, um fundamento, uma profundidade em tudo, que é o quê? Andar com Deus. Andar com Deus faz exatamente toda a diferença. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu.
Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne. Desculpe, perdi aqui. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão, que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então a palavra do Senhor diz aqui, Paulo falando, que nós precisamos pegar os fundamentos da palavra ou rudimentos da palavra e deixarmos como realmente princípio indiscutível. E o restante a gente vai conversando, vai ajustando, vai alimentando a nossa mente cristã, a nossa mente de Cristo ou a nossa mente bíblica. Agora, de uma coisa fique bem claro, o Senhor nunca, presta atenção, nunca permitirá que o seu servo, aquele que está lavado, remido no sangue do Cordeiro, viva o cálice da ira de Deus. Uma coisa é o cálice da ira de Deus para os injustos. Outra coisa é a justiça do Senhor para os justos. Então, são verdades espirituais que fiquem bem claras. Agora, se naquilo que cremos no arrebatamento, se naquilo que cremos a respeito da igreja poderosamente se encontrar com o noivo sobre as nuvens com poder e glória, e ir para a casa, do Pai, como o Senhor Jesus fala na oração sacerdotal, vou para o Pai preparar-vos lugar, mas voltarei. Então, para nós, isso é o arrebatamento. Agora, isso não significa que nós vamos ficar discutindo. É apenas o nosso entendimento sobre a palavra. Não é doutrina, é entendimento. Doutrina é aquilo que é rudimento, aquilo que é fundamento. Doutrina é exatamente aquilo que estabelece uma nova etapa na nossa vida, porque a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta. E outra é uma linha de raciocínio. O que nós estamos fazendo aqui, na maioria, boa parte das vezes, é linha de raciocínio. Isso é maravilhoso. Você pode concordar ou não concordar, não tem problema. Sejamos irmãos do mesmo jeito. A única coisa é que nós precisamos entender os rudimentos. Então, primeiro, a cálice da ira de Deus está reservado para aqueles rebeldes que farão rebelião, que farão revolta contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou não o aceitarão como Messias. Pronto. Enquanto isso, aquilo que é juízo para Deus, ou melhor dizendo, juízo para os ímpios ou os infiéis, é justiça para os fiéis. Em qualquer momento da história, em qualquer situação escatológica, isso sempre ficará muito bem claro. Então, glória a Deus, vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. A nossa esperança, ela precisa ser mantida, alimentada e revigorada, Mas se alguém quiser perguntar para você, ou como eu tenho feito até hoje, a linha de raciocínio é que nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas, tá certo? Ou seja, entendemos que nós viveremos um milênio literal, que será o milênio sabático, e ao mesmo tempo somos pré-tribulacionistas, porque entendemos que não essa tribulação, a grande tribulação, ela será algo que inaugurará o governo do anticristo.
e a igreja, em algum momento ali no início, será arrebatada, será levada sobre as nuvens com poder e glória para se encontrar com o noivo. A noiva se encontrando com o noivo, conforme até todas as figuras de casamento e tudo, já falei tanto a respeito, mas as próprias figuras de casamento falam por si só, né? Sobre esse encontro do noivo com a noiva à beira do caminho, tá certo? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor e que você viva exatamente esse princípio. O desejo de andar com Deus. Andar com Deus é muito diferente. A Bíblia diz o seguinte: o povo conhecia os feitos do Senhor, mas Moisés andava com Deus, conhecia a face do Senhor. Certo? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela nossa comunhão, por esse momento maravilhoso, e cada um que está aqui, minhas tias Alzira, minha tia Rosária, tios, sobrinhos, netos, genros, noras, também a pastora Mara, minha filha Giovana, todos que estão aqui, a tua glória, a tua graça, João, Roseli, Ângela e todos os familiares, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, todos, a presença, o poder, o mover, a Amanda, sua casa, sua família, seu trabalho, toda a plenitude do Senhor se manifeste poderosamente por sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, cada dia mais, exercitando, desenvolvendo, aprendendo do Senhor, se transbordando abundantemente no amor de Deus poderoso, maravilhoso, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre a nossa casa, a nossa família, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, netos, sobrinhos, filhos, marido, esposa, pais, a plenitude do Senhor, os meus pais também, em nome de Jesus, a tua graça, a tua glória se derramando poderosamente, ó Deus, trazendo da tua presença, da tua cura, da tua saúde, visita-nos no corpo, visita-nos no físico, ó Deus, nós repreendemos o câncer, nós repreendemos o diagnóstico, nós repreendemos toda essa situação de enfermidade, pandemia, e declaramos o mover da vida, o mover da saúde, a plenitude, a glória do Senhor se derramando, ó Deus, águas curadoras se apoderando da nossa coluna, dos nossos nervos, das nossas artérias, das nossas veias, dos nossos músculos, órgãos. Move-te, ó Deus, olhos, ouvidos, tireoides, células, recebam a vida, recebam a cura, a saúde, o mover de ressurreição do Senhor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso Brasil. Um Brasil tão desprezado, um brasileiro tão depreciado, até mesmo pelo gestor público, principalmente prefeitos, governadores, ó Deus, que tem feito do povo uma massa de manobra. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, e que nós, como povo de Deus, possamos ser a expressão da tua glória aqui no nosso país, e ao mesmo tempo o nosso país se converta, o nosso país tenha quebrada toda a maldição e se derrame aos pés do Senhor Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso final de semana. Amanhã é um dia especial, dia dos pais, para muitos um dia de alegria, para outros um dia saudoso, memorável. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando e seja um final de semana muito especial, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, e que esse sábado seja inesquecível da tua graça, da tua plenitude, do teu poder, do teu mover, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, um sábado maravilhoso, um dia poderoso, um domingo inesquecível, e que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, fazendo você prosperar,
ter realizações, vitórias, avançando por sobre os propósitos que o Senhor tem sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para todos, fiquem na paz. Final de semana maravilhoso, hein? Amanhã, domingo, temos às 10 horas e também às 4:30 da tarde. Até amanhã, fiquem na paz. Tchau, tchau.